serviço de consultoria, desenvolvimento de mercado, fazer esses encontros, né, aí onde as empresas e profissionais possam estar apresentando novos produtos, tecnologias para o segmento de tintas, pintura industrial, tratamento de superfície. Então, tudo que engloba esse segmento, nós damos essa prestação de serviço. Quero também agradecer aos nossos apoiadores, a Patrícia Malavolt, da La Revista del Colore, ao senhor Máximo Malavolt, da Reconal Ediciones e da Pintura Industriales da Espanha. Nós temos uma parceria com eles para que a gente possa estar aí divulgando esses eventos hoje online, né, que nós futuramente estaremos fazendo aqui no Brasil esses encontros para a geração de negócios presencial, né? Esperamos acabar toda essa pandemia. Então, eu acho que é praticamente isso. E, Dave, a hora que você pode conectar aí a sua tela e iniciar a apresentação. Muito obrigada a todos e uma ótima apresentação a todos. Então, uma coisa, o que acontecerá será registrado e para as pessoas que não puderem participar, será gravado no YouTube da Revista del Colore e da Reconal Ediciones. Legal. Também da CP. Sim. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Legal. Dave, pode... Cássia, só está me dizendo aqui que não está possível... Foi desabilitado a possibilidade de eu compartilhar minha tela. Tá Giovana, uma mensagem aqui. Giovana, acho que você precisa liberar. Não tem nada? Não c'è problema. Não tem problema. Você colocou na share screen? Sim, eu já tinha feito esse teste, até fiz um teste com a Cássia na semana passada, tinha dado certo, agora eu fui aqui compartilhar e está me dizendo host disable participant screen sharing. Está me dizendo que foi desabilitado a possibilidade da... Adesso? Agora sim, tudo certo. Okay. Certo. Grazie, Giovanna. Grazie, vamos lá. O pessoal já está conseguindo ver aí a minha tela? Sim. Perfeito. Meu áudio está bom? Todos me escutam bem? Perfeito. Pessoal, vamos lá. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Não sou nenhum palestrante, então me desculpem qualquer momento aí que a gente fale, mas também estou me adaptando às novas realidades e acho que é legal essa troca de conhecimento que a gente pode trazer aqui hoje, né? Me apresentando, então, meu nome é Dave, eu sou um representante comercial, né? Vamos dizer assim, nossa empresa ela tem mais de 20 anos de atuação no Brasil e as nossas parcerias são bastante sólidas, né? Então, hoje, não só como representante comercial de 3 empresas italianas, mas a gente hoje já representou uma estrutura dessas empresas no Brasil. Então, eu fico no sul do Brasil, moro em Bento Gonçalves, brinco que moro em Bento Gonçalves quando estou dormindo em casa, né? Porque nosso destino é estar por todo o Brasil. E representamos, enfim, todo o Brasil, atendemos todo o Brasil, enfim, respeitando as realidades do Brasil, né? Uma dessas empresas, então, é a CMA Robotics, que foi a origem, que vai ser o tema da nossa conversa hoje, trabalha com robôs de pintura. A segunda empresa seria a Bati. A Bati é uma empresa de 100 anos lá na Itália, se localiza no lado de Pisa e trabalha com centros de usinagem para madeira. E também a Bati, então, tem um braço dela que se chama Bati Automation, que são robôs de automação. A gente tem alguns projetos desenvolvidos aqui no Brasil e enfim, trabalha com toda essa parte também de automação aqui no Brasil. Voltando, então, para a parte da CMA, né? CMA Robotics é uma empresa de robôs de pintura, como eu falei. Eu só quis trazer agora aqui alguns pontos para a gente discutir um pouco, situar um pouquinho da nossa realidade de mercado, nossa realidade de Brasil, o que a gente tem hoje, e até, vamos dizer assim, falo muito mais aqui por experiência do que eu já vi. A gente vem da área da madeira,
né? Vem da parte de moveleira, principalmente, todo esse trabalho com os centros de usinagem e os robôs de pintura. E com o passar dos anos, a gente vem expandindo também toda essa parte de pintura, graças ao que a CMA oferece, né, para a parte de outros segmentos, né, metal mecânico, plástico, pintura a pó, pintura líquida, né. Falar um pouquinho, então, aqui hoje a gente percebe muito quando chega num cliente, o cliente não tem conhecimento do que o robô pode fazer, do que pode oferecer, trabalha, tem todo o seu processo manual, está em fase de desenvolvimento de tudo isso, a gente vê muito a confusão entre a robotização do processo e a automatização desse processo, vamos dizer por assim, né? O que são os robôs? O que a CMA trabalha? A CMA trabalha com um robô antropomorfo, né? O robô antropomorfo que a gente chama é aquele que imita o movimento do braço humano. Então, consegue fazer tem todos esses graus de liberdade para fazer toda a movimentação que um braço humano realiza. Enquanto a automatização, a gente tem muito isso hoje presente no mercado, pelo menos na área da madeira, com as expulsatrices, que são pistolas que se movimentam em dois eixos, né, e tem suas aberturas controladas com regulagem de ângulo, mas fazem somente esses movimentos e fazem a pintura das peças. Ou ainda os reciprocadores, que são muito utilizados em pintura a pó, onde é uma automação, onde pistolas jogando esse pó em cima da peça fazem um movimento vertical para estarem atingindo, enfim, jogando o pó nessas peças. Não existe aqui, bem tranquilamente, salientar o que é certo e o que é errado. Não tem o certo e errado. Existe hoje a necessidade do cliente, a necessidade da empresa, o que é permitido com que essa empresa consiga investir e o melhor para o seu processo, né? Tem muito, vamos dizer assim, muito o custo-benefício. Bom, o que é válido, o que eu posso colocar. Daqui a pouco eu tenho um produto com baixo valor agregado, eu não posso sair fazendo grandes investimentos, a não ser que isso me gere mais competitividade e eu consiga transferir isso para o mercado, né? Ou ainda eu tenho diferentes produtos, valores mais agregados, onde me permite e consiga ter alguns ganhos, alguns benefícios que possam estar trazendo para o meu processo produtivo, né? Eu vou falar aqui hoje, então, um pouquinho da CMA na parte de robotização, como é que é a robotização dos processos, como é que a CMA trabalha e quais são os diferenciais da CMA em todo esse processo de pintura, né? Então, por que eu vou colocar um robô de pintura no meu processo produtivo? Por que eu vou tirar lá uma pessoa, o pintor que está fazendo o trabalho, o que esse robô vai me trazer de vantagem hoje dentro do meu processo, né? A gente fala em três pontos: produtividade, padronização da pintura e a economia de material. A produtividade até não é, na maioria dos casos, vamos dizer assim, o principal ponto, né? Porque qual que seria a diferença de produtividade muitas vezes de um robô e de um pintor, de um funcionário, né? O robô, ele vai, se você mandar ele trabalhar o turno todo ou 24 horas por dia, ele vai trabalhar. Ele não vai estar com o braço cansado ou não vai precisar parar para ir no banheiro. A gente brinca, né, quando apresenta isso para o cliente, dá desses tipos de exemplo. Então, em condições iguais ali do que a gente pode apresentar entre um pintor e um robô, se estima aí que geralmente se tem um ganho de produtividade de 10%, né? 10 a 15%. Tem casos onde o ganho de produtividade é muito maior. Por exemplo, tem um cliente nosso no centro do país que trabalha com peças de reposição para o setor de motocicletas, né? Peças plásticas, peças plásticas. Ele tinha um pintor que fazia pintura de 2 peças em 40 segundos. Já no começo da instalação do robô, hoje ele começou a pintar já as 2 peças em 19 segundos, então uma redução já de 50%, mais de 50% do tempo do processo de pintura. E estava preocupado porque o robô aí demorava mais 9 segundos para trazer para começar a pintar as próximas peças, né? Com o tempo isso foi sendo melhorado. Então, por exemplo, desse cliente com números, né? Esse cliente pintava 22 mil peças por mês, hoje já pinta 69 mil peças por mês. Então, aí sim, a gente tem um ganho de produtividade muito grande. Claro que o robô trabalha mais turnos, trabalha praticamente 24 horas por dia, mas são números bastante expressivos, né?
costumo dizer que o meu melhor exemplo e facilitador para a venda de robôs são os meus próprios cases de sucesso, meus próprios clientes, né? Como principais vantagens, né? O que muito que tem entrado dentro das indústrias para a parte, então, da gente ter a instalação, a colocação de um robô. Padronização do processo de pintura, ou seja, a partir do momento que você consegue disponibilizar todas as peças, todos os objetos da mesma forma para o robô, ele vai sempre pintar todas as peças da mesma forma, né? Os robôs da CMA, você cria uma receita, né? A gente chama de receita. Você cria então uma forma de como pintar. Você pode salvar essa forma, pode salvar essa receita, enfim, com acabamento 1, 2, depende muito do seu processo. Ele vai trabalhar sempre da mesma forma. Então, vamos lá. Em peças pequenas, a gente não vê muitas vezes isso, mas vamos imaginar, por exemplo, pegar um exemplo aqui, nossos clientes, urnas funerárias, né? Hoje a gente tem clientes no Brasil nesse segmento. Para uma pessoa, um pintor, ela tem que se movimentar para pintar essa urna em função do tamanho dela. Vamos imaginar lá um corpo humano, ele é bastante grande e a pessoa tem que se movimentar. É humanamente impossível que essa pessoa consiga realizar os mesmos movimentos 24 horas por dia, ou enfim, o seu turno de trabalho que seja em 8 horas. O robô, por ter já uma abrangência maior, já consegue tá realizando todo esse processo, né? Vai sempre pintar da mesma forma. Outro exemplo que eu queria trazer aqui na padronização, a gente tem clientes no Brasil, no setor metal mecânico, que fazem aplicação do líquido para aplicar nos moldes de fundição, né? A gente chama então do desmoldante, né? O problema que o nosso cliente tinha no passado era que quando um pintor fazia a aplicação desse produto no molde, algumas vezes haviam áreas que não eram cobertas, o molde era montado, ia para a fundição e isso resultava num problema de fundição, uma peça perdida. Então, isso significava retrabalho, né? Quando eu tenho uma colocação sempre da mesma forma, da mesma peça, eu consigo ter uma aplicação feita pelo robô sempre da mesma forma. Isso, então, elimina o retrabalho que eu posso ter diante de uma peça aplicada ou aplicação de algum produto em cima enfim, da peça que precisa ser pintada. E um dos grandes pontos também que a gente sempre salienta e que é costumado é a economia de material, economia da tinta ou, enfim, verniz que é aplicado pelo robô. Por que isso? O robô, ele vai sempre, a partir do momento que você cria a receita dele, ele vai sempre abrir a pistola no mesmo local, vai sempre ter distância de pistola na mesma distância sempre para todas as peças, vai ter sempre a mesma abertura de leque, sempre a mesma inclinação. Então, o material que vai ser colocado na peça é o necessário para fazer o acabamento que é desejado e vai ser sempre o mesmo. Então, a economia de material ela é eminente. E se fala aí de cara, a gente pode citar já todos os exemplos que a gente teve, todas as aplicações que a gente teve, é no mínimo 25% de economia material. Tem alguns casos, alguns clientes espalhados pelo Brasil que a gente já chegou até em 50% de economia de tinta aplicada. Claro que a gente está falando de um processo pouco desenvolvido, o treinamento não era adequado, está falando em circunstâncias bastante extremas. Mas se a gente imaginar que eu vou economizar 50% de material do que eu aplico todo mês, isso já é um valor muito bastante considerável, né? Um diferencial aqui que eu queria citar da CMA, um diferencial bastante forte, a CMA ela faz exclusivamente robôs para pintura, né? Diferentes outros fabricantes de robô do Brasil, ABB, Kuka, Fanuc, fazem robô para movimentação, robô para solda, e tem uma exigência de precisão muito maior, né? Robô de pintura na pintura, se esse robô for 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, não vai ser o que vai ser responsável pelo problema no meu robô. Então, são robôs mais leves, né? Robôs específicos para pintura, e toda essa parte que a CMA então evoluiu no passar dos anos, vem muito ao encontro da parte de desenvolvimento do software, né? da programação, que eu vou falar depois, vou apresentar quais que são os modos de programação que a CMA utiliza e o que vem trabalhando para desenvolver também na parte do seu futuro. Quais que são os nossos desafios, então, na nossa realidade brasileira, né?
Hoje, eu vejo que os robôs já estão muito aplicados no nosso país, nossa indústria. Porém, eles ainda, vejo também aí por experiência, não sou dono da verdade, é que são ainda poucas empresas comparado ao mundo de empresas que nós temos no nosso país que têm condições de acesso a essa tecnologia. Em função de investimento, em função de linhas de crédito, em função das suas realidades, né? A nossa mão de obra no Brasil ela é ainda muito barata comparada com a Europa, né? Então, vamos dizer assim, a conta rápida que faz com enfim, o empreendedor, conta no papel de pão que a gente brinca, é que a mão de obra ainda não é muito barata, não justifica eu ter um robô para fazer. Claro que vem mudando. A gente tem, por exemplo, aplicações em ambientes em pintura a pó, onde existe a necessidade de pintores para fazer a aplicação, o retoque que a gente chama, né? Nas gaiolas de Faraday, que é onde cria a eletrostática e o reciprocador não consegue chegar. Com essa parte, eles precisam usar uma espécie de uma roupa de astronauta em função da insalubridade de todo o processo. Então, já vem se desenvolvendo bastante, né? O que a gente percebeu com o passar do tempo? Que as crises econômicas, ou até essa nossa crise de saúde agora em função da pandemia, elas retardam a indústria do Brasil algumas vezes. Claro que uma indústria que já tem todo um pensamento e estruturada financeiramente, estruturada no mercado, grandes indústrias, continuam seus pensamentos e investimentos, né? Mas essas indústrias, em percentual, elas podem representar riqueza, podem representar PIB, mas elas não são a maioria. A gente tem ainda uma gama gigante de médias e pequenas indústrias que ainda não têm acesso a essa tecnologia. Um exemplo disso que a gente costuma usar também para os nossos clientes, como hoje eu trabalho com duas realidades, né? O robô de pintura e o centro de usinagem 5 eixos. Eu vou para uma feira com os dois produtos. O robô, por si só, ele sempre chama muito mais a atenção dos visitantes. Então, eu tenho lá, vamos dizer assim, 100 interessados num robô de pintura e 20 interessados num centro de usinagem. Trabalhados esses negócios com o passar do tempo, eu consigo virar em negócios em termos de contatos, eu consigo fazer a venda de 10, 15 centros de usinagem e não consigo fazer a venda de 5, 8 robôs, né? Então, é uma tecnologia, sim, que chama muita atenção. Eu acho que é o nosso futuro, nós não vamos escapar disso. A automação, a indústria 4.0 já tem aparecido muito nesse último ano aqui no nosso país, com seminários, com informações. Acho que a gente está numa realidade, como indústria, um pouco distante disso, né? Vamos dizer assim, eu vejo que nós estamos entrando ainda numa 3.0 e começando a desenvolver ela de um modo geral. E aí, quando eu falo geral, um modo geral como indústria, né? Claro que nós podemos pegar exemplos específicos que no nosso país, que a gente tem indústrias extremamente globais, competitivas e automatizadas. Mas a gente ainda tem um bom caminho ainda a percorrer. Então, essas são as nossas dificuldades ainda no nosso país, né? De evoluir, ter linhas sérias de investimento que permitam às indústrias ter prazo, ter juros acessíveis, para que consigam realmente desenvolver as suas indústrias e investir de forma pesada em tecnologia, em automatização, e até em qualificação e melhoria da parte produtiva dos seus operários, né? Vou falando aqui, se alguém quiser também interromper, fique bem à vontade. Se quiserem guardar as perguntas para o final também, eu não sei se tem alguma questão, alguma regra nesse sentido, mas sintam-se à vontade, tá? Falando então um pouquinho aqui da CMA, eu vou falar bastante agora, vou passar imagens, alguns vídeos rápidos e ao final eu vou querer passar para vocês então um vídeo institucional da CMA, que é a apresentação da empresa italiana. E também, se tiverem interesse, eu tenho alguns vídeos interessantes que foram de projetos desenvolvidos aqui no Brasil que foram colocados e aplicados, já desenvolvidos aqui no nosso país, na parte de aplicação dos robôs de pintura. A CMA, então, uma empresa fundada em 1994, fica localizada em Udine, no nordeste da Itália. Quando nasceu a CMA, nasceu com o objetivo de fornecer uma solução para a pintura de cadeiras.
Então, a região de Udine sempre foi muito conhecida, e o Patrício e o Máximo, que são aí da Europa, podem também me complementar. Depois, sempre foi muito conhecida a parte de produção de cadeiras, muito mais forte, com muito mais indústrias do passado, mas ainda tem essa referência, ainda carrega essa bandeira. Então, muitas fábricas de cadeira lá na região, havia uma necessidade para, então, fazer a robotização dessa parte de pintura de cadeiras, e lá lançou seu primeiro robô. O primeiro robô se chamava Rob 5G. O G por causa dos braços, né? Esse robô a gente chama hoje no Brasil com carrossel, que são 3 braços, em italiano seria giostra. Então, por isso a identificação do G. Esses suportes aí desse amiguinho amarelinho seriam onde seriam colocadas as cadeiras, e o robô fazia então o processo de pintura dessas cadeiras lá naquela região. Com o passar do tempo, as tecnologias foram se desenvolvendo, os processos construtivos também foram melhorando. Hoje, então, possui uma gama enorme de robôs. Ainda existem esses robôs, não só mais utilizados para cadeira, mas também para outras peças. A gente já tem robôs colocados aqui com esses suportes para pintar outros tipos de produto. Então, chegaram os modelos atuais, esses nossos amiguinhos verdinhos, a cor verde aqui, que caracteriza toda a parte de identificação visual da CMA. E eu tenho desde robôs com 3 braços, com 4 braços, enfim, uma gama variada do que pode ser feito e o que pode ser colocado, né? Como é que funciona, então, as gamas de robôs dentro da CMA? O que difere um robô do outro é a área de cobertura, a área de trabalho que ele consegue alcançar. Então, cada produto tem sua necessidade e cada robô é indicado conforme o que precisa ser feito dentro de cada indústria. Então, eles variam de 2 a 3,7 metros de áreas de trabalho. Mas existem peças maiores do que 3,7 metros. Existem, e para isso também existem soluções. Então, muito comum hoje, por exemplo, a gente ter robôs se movimentando entre trilhos. Depois, com o passar da apresentação, a gente vai ver alguns projetos que já foram desenvolvidos para CMA, com peças grandes, desde pintura de ônibus até pintura de peças para geradores eólicos. Então, a gama é bastante variada, né? Esses robôs suportam de 2 a 15 quilos de carga nos seus pulsos, conforme o modelo. O que seria essa carga do pulso do robô? Seria a colocação das pistolas. O robô, ele é um manipulador, ele é uma parte de todo o processo. Depois tem toda uma outra parte de investimento que precisa ser feito em pistolas de pintura, desenvolvimento de tinta, bombas, misturadores, trocas de cores, enfim, várias coisas que precisam acompanhar também esse processo. Ele não é um processo único, processo individual, a colocação do robô, né? Então, hoje eu tenho desde robôs trabalhando com pistola simples, 2 pistolas, 3 pistolas, essa seria a parte de carga no pulso do robô. E com todo esse know-how, a CMA hoje possui uma gama variada de acessórios, desde hardware, acessórios físicos, por exemplo, um suporte para lavagem de pistola, um trilho para movimentação dos robôs, desde software, principalmente em software, né? Toda a parte de controle dos parâmetros de pintura, gestão da troca de cor, gestão das pistolas, enfim, toda essa parte de programação do robô, né? Aqui alguns modelos, enfim, os exemplos que eu citei, desde robôs caminhando em trilho, se movimentando em trilhos, né, até robôs colocados de ponta cabeça para otimização dos ambientes e utilização dos processos necessários. Na parte de programação, então, aqui, que seria um dos diferenciais da CMA, um dos pontos fortes que a gente sempre consegue colocar frente a todos os outros fabricantes de robô, né? Atualmente, a CMA ela oferece 3 tipos diferentes de programação dos seus robôs. O autoaprendimento, que seria o self-learning, né? E que nada mais é do que a programação pelo próprio pintor, de forma fácil, como a gente vai ver em seguida. O ponto a ponto, essa seria a linguagem universal da programação dos robôs. Eu determino um ponto de origem, determino qual que é a trajetória que o robô deve fazer, salvo, multiplico e crio outros pontos. E o software offline, que é um software próprio da CMA,
específico desenvolvido para a programação do processo de pintura. Então, o autoaprendimento, ele consiste em copiar os movimentos que o operador, que o programador vai fazer diante da peça. Então, no próprio ambiente de trabalho, dentro do próprio robô, eu paro o processo de trabalho do robô. O robô possui uma espécie de sistema de embreagens dentro do próprio robô. Essas embreagens são liberadas e permite com que eu consiga fazer um movimento muito leve com o braço do próprio robô. Conecto um joystick onde seriam colocadas as pistolas, tem alguns comandos nesse joystick de abrir a pistola, fechar a pistola, salvar movimento, excluir movimento. Então, eu faço todo o movimento, simulo o movimento de pintura na própria peça a ser pintada, salvo esse movimento, o robô vai entender esse movimento e vai replicar esse movimento em todas as outras peças que passarem à sua frente. Claro que diante disso tem sempre um conjunto de programação, de sensores, de visão, alguns autogeração de programas, que depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, que identificam que a peça a ser pintada está na frente do robô e dão um ok para ele realizar esse trabalho. Eu tenho aqui um pequeno videozinho, eu vou passar aqui o vídeo, pessoal, caso não consigam ver por algum problema, por favor, me avisem. Então, o autoaprendimento, a pessoa conectou esse joystick e vai simular aqui. Talvez o pessoal mais jovem não reconheça, mas isso aí é uma televisão. Televisão de tubo, quase inexistente nos nossos dias, mas enfim, era um dos produtos que eram pintados. E aqui então chega o robô, repetindo todos os movimentos que foram feitos na programação e fazendo a pintura do produto. Essa é a forma mais simples, mais fácil, mais prática de eu fazer a programação de um robô CMA hoje. Claro, tudo sempre analisando qual que é o produto a ser pintado, qual o acabamento desejado, qual é a necessidade de cada cliente. Então, eu tenho aqui funcionando o robô fazendo a pintura da peça a ser pintada através da programação por autoaprendimento, que a gente chama. Ponto a ponto, então, são basicamente os movimentos cartesianos e eixos lineares. Então, eu defino sempre um ponto de origem da peça, digo qual que é o movimento que o robô deve fazer, com qual programo todos esses parâmetros, através de um mini computador, um mobile pan que a gente chama, onde o operador, junto ao robô, consegue ter acesso a essas informações, digo qual que é o movimento que o robô deve fazer, faço toda a programação em cima disso. E aí eu consigo multiplicar, mudar, enfim, programar os parâmetros de acordo com a minha necessidade. Aqui, de forma bem simples, para o pessoal entender. Tem uma peça, estou dizendo de onde até onde esse processo de pintura ela tem que acontecer. E o robô vai identificando e vai fazendo todo esse processo de programação. E, enfim, o offline, que seria então o software desenvolvido pela própria CMA, um dos diferenciais da empresa, onde eu tenho todas as características do robô de pintura, eu parto de importação de um desenho 3D para o software, toda a identificação de pontos, e aí dentro desse programa eu já tenho, a gente chama macro pré-definidas, onde eu consigo já colocar, selecionar 2 pontos, fazer a cobertura, mas eu consigo colocar, enfim, toda a parte de abertura, configurar todos os parâmetros, E o principal benefício, um dos principais benefícios desse software, muito utilizado para peças complexas, não para as peças, vamos dizer assim, peças planas, peças mais simples, é que eu posso fazer toda a programação sem a necessidade de estar parando o robô para estar fazendo essa programação. Eu consigo deixar o robô em trabalho e fazer uma nova programação ou melhorias. O que esse software me permite? Ele me permite onde eu tenho toda a parte de simulação de movimentação do robô.
Então, aqui a gente tem exemplo de um carro, é um cliente da CMA. Eu tenho toda a parte de movimentação do robô, toda a simulação dos resultados da pintura, bem como a verificação do ciclo do tempo do trabalho. Então, eu tenho um software bastante completo, onde eu consigo enxergar todo o ambiente onde está inserido o robô, o produto, da forma como ele vai estar colocado, a peça, o objeto, como ele vai estar colocado dentro do ambiente, e fazer toda a programação, simulação dos movimentos de pintura do robô dentro desse próprio software. Né? Isso traz um diferencial para a CMA e é bastante útil, principalmente para empresas que possuem peças mais complexas. Um videozinho mostrando um pouquinho então da parte de como essa programação, toda a parte do que o software pode mostrar para o próprio programador. Então, esse seria a parte da programação através do software offline. Né? Outro ponto também bastante interessante que a CMA desenvolveu e consegue trabalhar seriam os sistemas de pintura automático. Né? Seria através da utilização de laser, sensores e câmeras para a identificação da peça ou objeto a ser pintado. Como disse, existe uma receita pré-definida dentro desse inserida e salva no robô de determinado acabamento. Ele, através desses sensores, ele consegue identificar a peça a ser pintada e faz o trabalho sem que haja necessidade de uma programação em específico para cada processo. Né? Funciona bem para peças planas, sem uma peça, vamos dizer assim, um pouco mais simples, não peças complexas, como automóvel, como um motor elétrico, onde eu tenho diversas partes que merecem mais atenção para a parte de cobertura. Então, aqui seria a parte 2D, eu tenho peças planas passando por barreiras óticas, né? Essas barreiras, elas reconhecem a peça, eu tenho um programa inserido. Né? A vantagem aqui, que eu não dependo sempre da colocação exata do mesmo formato da peça para o robô efetuar o trabalho necessário. Ou uma pintura em contínuo, né? Onde as peças vão passar por frente dessa... O pessoal só me dizer, está me ouvindo, está me dizendo aqui que a minha internet não está legal, eu não sei se vocês estão me escutando. Beleza, vamos lá. Então, essas peças passam diante dessas barreiras óticas, são reconhecidas e o programa do robô consegue se ajustar à posição em que essas peças estão colocadas. Vamos dizer assim, eu tenho aqui uma porta, por exemplo, eu disse para o robô que ela vai ter que sempre fazer a pintura das bordas externas, depois fazer pintura de bordas externas quando houver, fazer primeiro a passagem na horizontal de uma camada, depois a passagem na vertical, enfim. Eu gerei uma receita, eu disse para o robô como ele tem que pintar cada peça que passar na frente dessas barreiras óticas. Diferente da peça, ela vai reconhecer essas peças e vai fazer um processo de pintura. Até uma parte mais avançada, onde eu tenho então a parte 3D, utilizando scanner, laser e até câmeras para identificação das peças, todos os detalhes que essas peças exigem e merecem,
e também tem uma receita pré-definida que vai, enfim, fazer o acabamento dessa peça que a gente colocou para o robô trabalhar, né? Tenho toda a parte de programação dos parâmetros, em qualquer um deles, parte da distância da aplicação, offset, ou seja, quanto antes da peça tem que ser aberta a pistola, quanto depois tem que ser fechada, né? Ou se deve ou não haver esse offset, os ângulos de aplicação. Eu consigo controlar os parâmetros quando o robô tem que fazer uma curva, ou seja, ele tem que afastar, tem que diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, porque simplesmente se eu parar e continuar com o mesmo volume de aplicação de material sobre a peça, eu vou ter um escorrimento de tinta. Todas essas partes do dia a dia do processo de pintura podem ser programados dentro do robô. Tem uma facilidade para parâmetros planos, ou enfim, eu consigo multiplicar todos os parâmetros criados, tem uma facilidade na programação, né? Onde tenho também objetos mais complexos, como eu disse antes, bom, ele tem que fazer primeiro a pintura dos bordos externos, fazer a pintura da superfície e depois, se houverem bordos internos, fazer a aplicação necessária dentro da mesma peça. Eu tenho aqui um apêndicezinho rápido que mostra então como funciona essa parte da visão artificial. O robô reconheceu, são peças diferentes. E eu disse para ele como ele tem que trabalhar, ele vai lá e executa o trabalho a ser feito. Aqui um outro exemplo, né? Uma parte mais simples. Esse é um cliente nosso aqui no Brasil, ele faz a fabricação de móveis infantis. E muito comum nos móveis infantis, portas, enfim, terem esses frisos ou vazados, onde são colocados puxadores, são detalhes criados no móvel. Antes, então, ele tinha os pintores que faziam primeiro a pintura desses frisos para depois colocar numa linha de pintura de peças planas, né? Dificuldade que ele tinha que os pintores faziam praticamente a pintura de toda a peça para pintar o friso para depois passar na linha, faziam a pintura praticamente toda essa peça, que nem eu falei, e depois acabavam tendo que lixar para passar na peça plana. Então foi colocado o robô identifica através de um laser, de um scanner esses frisos, identifica os canais e consegue fazer toda a parte de trabalho de pintura somente nessas peças. Então aqui o robô tem a sua receita, sabe qual que é o trabalho que ele tem que realizar, faz sempre a pintura desses frisos e somente disso, através da leitura do laser da mesa que ele passa, para depois passar para uma linha de pintura onde o custo-benefício é mais atraente para a empresa.
quais que são os próximos passos, então, em programação, que também já estão em desenvolvimento dentro da CMA. Programação em ambientes virtuais. Hoje a gente já tem, a nossa realidade já nos mostra óculos virtuais, onde a gente consegue conectar o nosso próprio celular e ter todo um ambiente virtual gerado. Eu já conheço a apresentação de projetos através de ambientes virtuais, em loco, onde a pessoa consegue ter todo o auxílio. Então, com a utilização de um desses óculos que gera um ambiente virtual, uma pistola adequada para esse fim, dentro de uma pequena sala, a pessoa consegue ter a visão do ambiente onde vai ser realizada a pintura, consegue inserir a sua peça, respeitando sempre os parâmetros necessários, as necessidades exigidas, né, consegue fazer com a pistola o movimento que o robô vai precisar fazer para estar fazendo a pintura de determinada peça, ou seja, seriam os próximos passos para a programação dos robôs, né? Tudo isso juntado com os meios já existentes, com o ajuste de parâmetros, com a melhoria dos detalhes, ou seja, caminhamos para esse próximo passo, né? Ambientes virtuais, realidade virtual para a programação de máquinas dentro das nossas indústrias. O quanto isso vai ser viável, o quanto isso vai ser utilizado, somente o tempo que vai nos dizer. Mas as opções, elas estão aí, estão presentes, e a CMA vem buscando sempre uma melhoria contínua nessa parte de programação, que é onde se destaca na fabricação dos seus robôs, né? Algumas aplicações, mostrar aqui para vocês algumas coisas do que os projetos já realizados, a maioria deles já implantados, mas outros que foram feitos projetos e acabaram não andando, mas enfim, para todo mundo conseguir ter uma noção do que pode ser feito, né? Então, na parte de pintura de automóveis, existe hoje, por exemplo, a CMA tem robô funcionando na Alfa Romeo, tem um robô pintando cores especiais dentro da própria Ferrari, né? Tem toda uma parte dos terceirizadores de peças, fornecedores de peças para a indústria automobilística, onde tem uma atuação bastante forte, exemplo aqui do para-choque, né? Pintura de tanques para caminhões, utilização de 1 ou 2 robôs, movimentação entre trilhos para pintura de peças maiores, vagões de trem da mesma forma, peças grandes, que consegue fazer a pintura da forma como necessária, trailers, fabricantes de tratores na Europa já é bastante, já tem alguns clientes nesse sentido, depois a gente vai conseguir ver também alguns, né? Misturadores para caminhões, empresas de concreto, a gente tem então aqui um exemplo com 3 robôs colocados de diferentes formas, cada um para pintar um pedaço do misturador, uma peça extremamente grande, né? Lembro bem de um projeto que a gente fez para uma empresa brasileira, fabricando geradores eólicos. Nossa menor peça tinha aí 7 metros de comprimento e pesava 10 toneladas. Então, uma peça extremamente complexa, e a empresa estava buscando a viabilidade da automatização do processo. E acabou não dando certo em função de uma peça somente, que era a ponta onde ficavam as pás do gerador eólico, aquela bolinha na frente aí onde a gente tem os geradores, que para fazer a movimentação, de fazer toda a pintura externa e depois movimentar toda uma peça com esse peso e com essa dimensão para fazer a pintura interna, acabava inviabilizando todo o processo, né? Por diferentes motivos, razões, mas enfim, acabou não girando. Mas por isso que eu digo, onde pode ser colocado um robô? Todo o processo onde hoje tem um ser humano pintando pode ser colocado um robô. Tudo que um ser humano pinta, o robô também pode pintar. Tudo vai variar do que eu tenho disponibilidade de espaço, produto que eu quero pintar, o acabamento que eu quero chegar e o recurso que eu tenho disponível para fazer esse tipo de investimento. Pintura de barcos, toda a colocação, então, um barco grande dentro de uma cabine, robôs com movimentação também. A CMA, outro exemplo, tem um projeto já desenvolvido com o Qatar, né? O Qatar vai receber os Jogos Copa do Mundo, se eu não me engano, comprou então toda uma parte de linha de robôs para fazer a repintura dos seus tanques de guerra de segurança. Então, quando aconteceu o evento esportivo lá, vai ter todos os tanques repintados por robôs CMAs, linha já implementada e em possibilidade de funcionamento, né? Outro projeto, esse projeto também foi desenvolvido aqui no Brasil, pintura de ônibus.
E aí, bom, eu tenho o ônibus colocado dentro da cabine, eu tenho 2 robôs, cada robô realiza a pintura de metade, de meia parte desse ônibus, e se tinha uma grande dificuldade aqui, que era o ônibus, quando vai para o processo de pintura, ele vai para a cabine de pintura com a sua suspensão a ar desligada. Então, ele nunca entra na mesma forma do que a unidade anterior dentro da cabine. Todos os ônibus possuem um ângulo diferente dentro da parte de pintura. O ser humano, ele consegue identificar isso, ele sabe qual a parte que tem que ser pintada, então ele consegue identificar e adequar o processo de pintura a essa colocação do ônibus. Mas como eu faria o robô, então, ser colocado dentro dessa cabine, o ônibus ser colocado dentro dessa cabine e fazer com que o robô pintasse? Foi feito, então, toda a parte de visão artificial na frente da cabine, identificava como esse ônibus estava entrando dentro da cabine, identificava a posição do ônibus, onde dizia assim, bom, esse ônibus está curvado, está um pouquinho inclinado para a esquerda, tantos graus de inclinação. O robô em automático pegava o software e adequava a inclinação do ônibus e fazia com que todo o programa de pintura seria feito em inclinação para acompanhar a inclinação que o ônibus estava dentro da própria cabine. Então, dificilmente existe aqui o impossível. A gente pode encontrar algumas barreiras, mas a CMA hoje possui uma gama bastante grande de soluções. Exemplo das urnas funerárias que eu dei para vocês, depois posso mostrar um videozinho, é bem bacana. Esse robô hoje, por exemplo, ele tem 3 pistolas, então ele passa toda uma primeira parte de fundo nessas urnas e depois com 2 pistolas e com uma terceira pistola faz toda a parte de sombreamento. Então, eu tenho aqui o produto saindo já pronto da frente do robô, vai para a secagem e depois vai para o seu destino. A gente brinca aqui que são clientes dos transportes do futuro. Infelizmente, todos vamos precisar um dia. Peças planas, parte de leitura, visão artificial, todo escaneamento. Então, eu tenho robôs com receitas, tenho diferentes peças colocadas de diferentes formas, onde o scanner, enfim, lê a posição dessas peças e vai conseguir fazer a adequação do programa para que o robô realize toda parte do trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem um cliente referência que faz parte de acabamento de alto brilho para móveis. Então, hoje ele consegue se destacar nisso para o Brasil. Tem algumas peças que exigem quase 1 quilo de material aplicado por 1 metro quadrado. Então, é bastante coisa, uma qualidade bastante superior. E graças ao robô, a padronização no processo de pintura que oferece para diferentes peças, consegue se consolidar no mercado aí e oferecer essa solução, tanto para indústrias quanto para varejo. Outras aplicações, setor automotivo, desde automóveis, carros, peças, rodas, parte metal mecânica, enfim, empresa de tratores, empresa de autopeças, eixos, pintura pó, pintura líquida também. Pintura pó mais específico. Linhas completas, aqui é uma empresa que fabrica capacetes, então 2 robôs com toda a parte de aplicação desses produtos, então a aplicação do fundo, aplicação de cores, aplicação de verniz em diferentes robôs, e toda a linha desenvolvida em conjunto pela CMA. O que a gente costuma dizer, muitas vezes a gente precisa viabilizar nossas soluções aqui no Brasil. Então, a CMA é uma empresa extremamente flexível em oferecer todo o seu know-how, robô, toda a parte de programação, e havendo a necessidade de ser criada alguma estrutura física, for construída dentro da própria empresa, empresas que possuem, enfim, ferramentaria toda essa parte, ou fazer com parceiros aqui no Brasil, tudo isso é possível, Os robôs, eles não possuem fabricante similar nacional, então a gente tem algum tipo de isenção de impostos aqui no Brasil para a parte do robô, mas para a parte de estrutura de ferro não existe. Então a gente, em linguagem mais simples, não tem cabimento a gente pagar imposto sobre ferro quando pode ser feito aqui no Brasil. Então, a gente é totalmente flexível a esse tipo de situação, onde a gente busca a viabilidade de todo o projeto. Se quer ser desenvolvido uma parte aqui e vir somente as partes principais de fora, não tem problema nenhum. Toda a parte de linha automotiva, peças automotivas, aplicação de fundo, aplicação de acabamento, verniz e a própria queima para cura desses produtos, efetuadas com robô. Possível colocação, enfim, de toda a linha. Alguns clientes da própria CMA, Alfa Romeo,
Piaggio motocicletas, Volvo caminhões, Mercedes-Benz, nós na parte de rodas, Ducati motocicletas, terceirizadores para Fiat, Renault, Ford, BMW, Eurac faz a parte de componentes para rodas, parte de tratores, Seimi e a Carraro, são clientes CMA no mundo. Aqui no Brasil, como eu disse, a gente vem da origem, nossa origem é moveleira, então tem bastante clientes já desenvolvidos nessa área, migrando para outros setores. Sear, que é uma referência em produção de cadeiras e mesas de jantar hoje no Brasil, Quater, móveis infantis, Jacaúna Móveis, são móveis em decoração, Província Móveis, empresa grande de São Paulo, móveis em geral para casa, né? Polos e CGS também são referência na fabricação de cadeiras, mesas e salas de estar e jantar. Grupo Brusqueta, Grupo Binhoto, Grupo Godoy Santos, fabricação de urnas funerárias, a gente já falou antes. WEG Motores Elétricos, hoje a gente tem já vários robôs dentro da própria WEG, fazendo a pintura do motor elétrico. Depois aqui no final vou passar um videozinho pintando o motor, então, para vocês. Aplicação de retoque na pintura pó, aplicação de desmoldante para moldes em fundição. Melk Autopeças faz peças plásticas para somente mercado paralelo de motocicletas. E aqui eu me assustei, não sabia que o mercado paralelo de motocicletas no Brasil era tão gigante como é. Os números deles são impressionantes. Própria Caterpillar, AL Puxadores, fabricação de puxadores de todos os sentidos, né? Enfim, parte de que eu vou falar agora fica por aqui. Eu vou depois também deixar essa tela aqui com os meus contatos. Eu posso fornecer essa apresentação para vocês. Eu, enfim, montei ela, toda a parte de vídeos, para ela não ficar pesada. Eu coloquei links direcionando para o YouTube. Eu deixo aqui os nossos 2 canais do YouTube, que tem bastante material, né? Nada mais, melhor forma do que a imagem, o vídeo, para mostrar as aplicações. Meu celular, fiquem bem à vontade, sempre que precisarem me consultar, né? Esse é o nosso trabalho, orientar, mostrar o que pode ser feito, trabalhar em cima de soluções, ou até mesmo a troca de ideia, de informações. Fiquem bem à vontade mesmo, tá, pessoal? Não hesitem em me procurar. Eu vou só passar aqui agora rápido alguns vídeos, acho, antes de abrir para se alguém tem algum questionamento, alguma coisa nesse sentido. Só pedir um minutinho para abrir a tela aqui. Vamos lá. Segundo que eu vou compartilhar com vocês aqui a tela também agora do vídeo. Ok, David. Obrigada. Já estou conseguindo, já vou compartilhar aqui agora o vídeo com vocês. Ok. Todos estão conseguindo visualizar a tela? Vamos lá, então.
Boa tarde a todos. Aqui fala Flávio Marcondes Freire, da empresa Arflux de Curitiba. Eu queria saber se terá mais alguma palestra. Se não tem, eu gostaria de sair. Não quero ser muito adiantado, mas eu queria, parece que parou um pouco a conversa aí. Eu queria saber que hora que termina. Muito obrigado. Terminamos agora com a apresentação e logo perguntas, né? David, terminamos, por favor, que logo nos oferecerá um rodízio de carne a todo o grupo para esta publicidade. Termina, por favor, David. Ok. Obrigado. Então, para que a gente possa perguntar, falar. Então, tem uma pergunta de Elmo Martins. Ele quer saber se o programa tem possibilidade de color change de aplicador próprio. Como funciona a troca de cor? A troca de cor hoje ela pode ser desenvolvida de diferentes formas, né? Mais simples e o que acontece, vamos dizer assim, no início de todos os processos, a gente tem essas bombas, esses misturadores ou várias bombas, diferentes cores no processo, mesmo que manuais, né? Depois que termina de pintar uma cor, é feita a limpeza dos tubos que ligam o robô até a pistola e conectado à próxima cor. Nessa parte manual, os clientes vão criando, vamos dizer assim, expertise, know-how, experiência com o passar do tempo e sabem, enfim, as peças que precisam terminar de serem pintadas, a quantidade de material que é necessário e já começam a incluir solventes para dentro das próprias bombas para encurtar o tempo de setup. Existem bombas automáticas, né, e o robô mesmo possui no software opcionais que conseguem auxiliar nessa parte de troca automática. Então, ela pode ser feita a troca tanto em manual como em automático, dependendo do equipamento disponível, as bombas disponíveis e a necessidade do cliente. Ok. Senhor Elmo, tem mais algum questionamento? Pode abrir o microfone e falar. Boa tarde a todos, tudo bom? A pergunta acho que foi mal interpretada. A questão é, o color change é da própria empresa ou usa color change de outro fabricante, Graco, Samis, Fanuc, ou outro fabricante, ou o color change é próprio? E se o aplicador também é próprio, ou se usa aplicador Fanuc, Samis, ou outro aplicador, ou vocês também têm um aplicador próprio? Sim, entendi. Na parte de pistolas e bombas, não. São outros aplicadores. A CMA fabrica somente o robô, né? Então, é somente o carinha que fica aí fazendo a parte de movimentação. Possui parceria com todos hoje fabricantes no mercado, né? Até a gente tem muitos clientes que me perguntam, eu gostaria de receber a solução completa. A gente até hoje no Brasil não indica essa opção, por quê? Porque cada cliente sabe de sua região, sabe a realidade do Brasil, qual que é a empresa que melhor lhe presta assistência. A gente sabe que toda essa parte de pintura, de bombas e pistolas requerem uma atenção contínua na parte de troca bico, troca agulha, né, faz manutenção em bombas. Então a gente sempre indica que seja feito com a parceria da própria empresa, que busque informações no mercado nessa parte de desenvolvimento. Então, ou seja, toda a parte de pistolas e bombas, não é próprio da CMA, é feito por terceiros, né? E aí é só possuir no software uma opção que consegue fazer a comunicação com as bombas automáticas na parte de troca de cor. Ok, David, obrigada. O senhor Flávio gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, senhor Flávio, fica à vontade.
senhor Flávio não consegue abrir o microfone, acho. David, eu acho que é importante dizer que os robôs da CMA são projetados e prontos para trabalhar nas áreas com perigo de explosão. São todos também. já... Isso, todos eles possuem, né? A gente chama de ATEX, ATEX, né? Todos eles possuem esse opcional e podem ser, enfim, comercializados com esse opcional. É um opcional, né? Com essa parte de proteção a risco de explosão. Bem colocado, Patrícia. Okay. Aqui é Flávio falando. Eu gostaria de saber, que você não mencionou nada na sua palestra com relação ao acabamento, a garantia do acabamento final sem retoque. Porque não falou em retoque nenhum, parece-me que vocês não utilizam retoques no processo. Flávio, depende muito da aplicação, da necessidade de acabamento de cada cliente, né? O que a gente tem como experiência colocado hoje, não há necessidade de retoque nos clientes em que a gente fez a instalação do robô. Claro que isso não é como eu disse, não é uma receita pronta, não é somente o robô que vai resolver o problema de todo o processo de pintura. É um conjunto com toda a parte de aplicação, toda a parte de tinta, de produto e principalmente de pistolas. Mas nós não temos, pelo menos, conhecimento na necessidade de retoque. Não saberia te dar mais informações. Até poderia buscar sobre isso, mas não tenho conhecimento disso, pelo menos como experiência, nos projetos que a gente tem implementados hoje no Brasil. Na parte do pó, os robôs, geralmente, eles são utilizados para fazer esses retoques, né? Em função das gaiolas de Faren, eletrostática, utilização de reciprocadores para aplicação do material e depois sim a utilização dos robôs para fazer esses acabamentos onde o pó não consegue chegar nas peças. Ok, muito obrigado. Nada. Sim, David, os programas também na fase de autoaprendizagem, ou mais fácil, pode ser ajustados para ter uma precisão mais importante. É correto? Sim, é correto, né? Mas geralmente quando eles são realizados em autoaprendizagem, por exemplo, posso refazer esse programa. Então, ok. Como eu disse, né, são geralmente utilizados para peças mais simples, né? Peças planas, onde eu não, dependendo muito da necessidade de cobertura, acabamento que o cliente busca. Quando eu tenho peças um pouco mais complexas, aí eu já parto para o ponto a ponto e principalmente dentro do próprio software offline. Mas pode sim, qualquer programa ele pode sofrer correção ou adequação. Enfim, notei que eu preciso de uma melhoria dentro do processo, pode ser feito sem problema nenhum. E pode ser também aumentada a velocidade de aplicação. Perfeito, pode ser aumentado tanto a velocidade, eu posso fazer esse programa em uma velocidade, aumentar a velocidade com que ele é feito, bem como eu posso fazer programação de uma peça que está parada e fazer com que a conexão, enfim, a comunicação seja feita com a pintura de peças em movimento contínuo, em transportadores ou monovias, eu posso fazer essa adequação do programa. Posso fazer uma pergunta ao senhor Flávio? Senhor Flávio, se você ainda está escutando. Estou ouvindo, sim, está tudo bem comigo. Aproveitando a oportunidade, eu pergunto ao David, como é que vocês fariam ou fazem um controle de espessura de camada durante todo o processo? Nós em si, Flávio, desculpa, Patrícia, te cortar, mas nós em si a gente não faz o controle de qualidade, que nem eu disse, nós somos fornecedores do robô, né? Toda essa parte de aplicação de pistolas e de tinta, a gente pode auxiliar com a parte de movimentação do robô. O que geralmente acontece dentro desse processo?
o cliente ele já tem uma necessidade, enfim, das microns necessárias dentro de cada peça de aplicação da espessura, né? A gente consegue a parte de informações, enfim, de tinta, a parte de cobertura, o que consegue fornecer, e a passagem enfim, quantas passadas são necessárias, quantas demãos são necessárias para atingir determinada espessura. Então, eu consigo controlar a velocidade do robô e o número de passadas para que se chegue à espessura necessária, né? Nós, em específico, na parte do robô, a gente não tem nada nesse sentido para esse tipo de controle. A gente consegue, aí, somente com o tempo e experiência, o desenvolvimento desse processo. Ok, obrigado. Flávio, o que você pinta? Você é um pintor industrial? Ou produtor de alguma coisa? Ou não? Senhor Se Flávio? eu sou o quê? O que eu sou? Um pintor? Você pinta? É um produtor de peças ou não? Eu sou fabricante de equipamentos de instalações para pintura. Ah, ok. Tá bom. As cabinas, os transportadores, estufas, pré-tratamento, e estamos nesse momento em teste com um robô cartesiano de 6 eixos. Uhum. Estamos com ele trabalhando na pintura há uns 6 meses, mais ou menos, trabalhando para teste de acertar as condições de trabalho. Porque o robô antropomorfo não dá para ser fabricado no Brasil em função de questão de mercado. O custo é muito alto para se fazer pequenas quantidades. Então, todo robô tem que ser feito visando uma produção em escala mundial. Mas os cartesianos é possível fazer aqui. E nós conseguimos fazer um de 6 eixos que tem um punho, tem deslocamento X, Y, Z, tem A e B, e tem um 6º eixo na peça. A peça gira, a peça, enfim, posicionamos a peça com o 6º eixo. Entendi. Sim, o antropomorfo tem uma utilização um pouco diferente do robô. Sim, sim. Sim. O antropomorfo ele é muito mais flexível para a pintura de peças mais complexas. Exatamente. Então, para peças de geometria complexa, o cartesiano não serve. Ou se servir, vai sofrer muita dificuldade para trabalhar. Porém, para peças mais planas, a gente está, inclusive, com um projeto para fazer isso, para pintar coisas assim, entende? Ele vai andar em torno em X, Y e Z. E mais para isso é bom, mas para peças, por exemplo, é impraticável, porque é geometria complexa. Para pintar raios longos ou curtos também não é bom, porque a interpolação fica com dificuldade para interpolar. Agora, tem uma aplicação muito vasta no mercado, né? Também certas peças, certos tipos de aplicação, ele leva até vantagem sobre o antropomorfo. Exatamente. É isso. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Muito a relação do custo-benefício, né, Flávio? Eu acho que tu tem razão. Hoje é inviável a produção de algumas coisas no Brasil em função da necessidade de escala. Sim. Mas, como tu falou, para geometrias não complexas, o formato cartesiano ele atende muito bem, né? Consegue trazer um resultado bom também. Né? É perfeito isso. Uhum. A gente tem a possibilidade de trabalhar, depois a gente poderá até falar com vocês, mais para o futuro, para a gente comprar o robô de vocês para outras aplicações que nós não possamos atender. Certo. Usamos aí o de vocês, se que vocês tiverem interesse, e vocês poderão usar o nosso também, se vocês tiverem interesse. Claro.
Não, estamos disponíveis para parcerias, né, Flávio? Acho que o mercado é gigante. Isso. Eu acho que o mercado vai ser gigante. Vai ser muito gigante daqui para frente. Com a premissa da indústria 4.0, né? Então, a robótica vai avançar muito por aqui. Claro. Principalmente na área da pintura, porque o robô de pintura é pouco utilizado no Brasil em função do custo. Se usa muito mais robô para soldar do que para pintar, né? E a tendência é que haja mais aplicação na pintura. Os resultados oferecidos, né, Flávio? Um robô de solda, ele te dá um determinado resultado, enquanto um robô de pintura, um pintor, ele te custa menos e muitas vezes tu alcança o resultado ainda também. Existe muito paradigma também no Brasil da aplicação dos robôs, né? Existe um certo medo ainda, vamos dizer assim, como um bicho-papão, mas isso, o futuro, que nem eu disse, é inevitável. A gente vai chegar nesse nível, já é presente e vai se desenvolver cada vez mais. É que, na verdade, uma aplicação por robô de pintura assim, visualmente, você pensa sempre assim, é muito mais fácil soldar com robô do que pintar com robô, né? Porque a pintura, se você analisar bem a parte de aplicação, é muito mais complexo do que pintar. A velocidade da pintura para você acertar o acabamento que você deseja ter ali na superfície, né? As variáveis, né? Tempo, clima, tinta... Tudo. Você que trabalha na pintura, você sabe que a pintura líquida é terrível, porque variou lá a temperatura do ambiente, a umidade do ambiente já modificou a superfície do acabamento, né? Já tem outro resultado. Então, é bastante complexo. Então, também tem que se trabalhar em ambientes muito controlados, a questão da umidade e temperatura, para você ter um resultado bom, né? E não é o robô que vai resolver. O robô aplica, como você acabou de falar. Ele vai aplicar, mas ele não vai resolver o problema de espessura de camada, de tonalidades, de variação de temperatura, disso aí tudo. Tem que se fazer isso. E esses investimentos, a gente trabalha nessa área aí. É bastante complexo e é caro. O investimento fica alto, mas muitos não querem fazer porque preferem trabalhar com a condição um pouco adversa e como se fala aí, quebrando o galho, do que fazer investimento na pintura. Porque muitas vezes o mercado que ele está trabalhando, que o cliente está trabalhando, não compensa agregar tanto investimento na parte de acabamento. Porque o cliente não paga. Sim. O cliente final não paga isso tudo. Esse é o problema. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Anderson. Você está me escutando? Estou escutando, Anderson. Estou escutando, vamos lá. Tudo bom? Ô, Anderson, você chegou agora aí, Anderson? Não, já estou aqui faz tempo escutando a conversa aí. Agora que eu cheguei aqui na empresa, agora posso voltar a falar. O senhor Flávio é meu diretor, tá? Tá bom. Tá bom. Eu tenho uma dúvida técnica aqui, que é o seguinte... Viu, Anderson? Eu já coloquei ele sobre... Já expliquei para o pessoal aí sobre o nosso robô. Eu escutei. Escutou? Tá bom. Tá bom. Eu tenho uma questão técnica ali sobre a questão do... que vocês fazem a aplicação lá na peça, correto? E na saída eu vi vocês falarem sobre visão de máquina lá no início, que vocês conseguem identificar as partes da peça para pintura e etc, correto? Certo. Gostaria de saber se vocês têm algum pós-processamento para verificar se todas as partes da peça foram pintadas conforme deveriam ser pintadas. Tem uma segunda visão de máquina na saída do processo? Não tem. Tanto é que eu disse, a parte de visão de máquina, a parte da programação através da visão artificial, ela funciona ainda muito bem na parte de peças planas, peças menos complexas. Mas vamos lá, por exemplo, eu não tenho como ter aqui o exemplo do motor elétrico. A visão artificial não vai me servir nada no motor elétrico, porque ela vai estar reconhecendo o bloco em si do motor. Talvez com um laser eu consiga definir algumas partes da peça, mas eu tenho uma peça muito complexa para, através da visão artificial, fazer um programa de pintura.
Então, não vai me adiantar de muita coisa. Mas se eu tenho uma peça plana passando a partir dessa visão, tanto ela num transportador eu consigo identificar a peça, como numa mesa um dos exemplos que eu mostrei, eu consigo até identificar a altura, diferentes profundidades, diferentes alturas, e dentro disso fazer a aplicação. Mas o pós não, porque geralmente não as peças que há necessidade disso, não é feita a programação através da visão artificial. Outra pergunta? Nós temos uma pergunta, David. O senhor Gabriel Leão, ele está perguntando que tipo de linguagem é usado na programação deste equipamento. As linguagens, então, que são utilizadas é aquelas que são as que apresentei durante a apresentação, né? Ou seja, o autoaprendimento, né? A parte de ponto a ponto, a parte do software offline, e algumas, dependendo da peça, até a parte de visão artificial. Sim, Será isso David, que ele queria saber. eu acho que a pergunta é que se é necessário um programador para programar ou se a interface é uma interface mais fácil que qualquer pode usar. Na verdade, sempre vai haver necessidade de um programador, né? A gente pode ter nossas melhores máquinas, nossos melhores robôs, mas alguém tem que criar ou, enfim, programar esse robô. Nesse processo de pintura com robô, qualquer uma que seja a linguagem de programação, vai precisar, sim, de um programador, de um operador, de um pintor, enfim, isso aí vai do processo de cada empresa. Justamente essa que bateu essa dúvida, que a dificuldade com programadores hoje no Brasil é muito grande, né? Em alguns casos você pega até desenvolvedores de aplicativo para ensinar o camarada a programar, linguagem C, linguagem C++, entre outras. Quando você tem uma autoprogramação, que é o caso da apresentação que você fez, viabiliza mais a aplicação do equipamento em fábricas, né? Em alguns casos, você chama um camarada para programar um CLP, dependendo do modelo de CLP, ele chega na postura de estrela e você não consegue resolver o problema se você não botar um bom dinheiro na mesa. Certo. Gabriel, eu vou dizer assim, com os nossos produtos hoje, as nossas empresas que representamos são empresas com tecnologia agregada. Hoje, um dos empecilhos nossos em facilitar a venda dessas tecnologias é a carência da parte de programação, sem sombra de dúvida nenhuma, né? A gente vê ainda uma mão de obra muito pouco qualificada, né? O exemplo que tu citou aí das estrelas, vamos dizer assim, ela é presente no mercado, né? Os que têm um conhecimento um pouco maior acabam querendo que a empresa se torne refém deles e não é por aí. A gente sabe que isso vai mudar, tá? Por bem ou por mal vai mudar. As empresas, para acessarem tecnologias, vão precisar cada vez mais de pessoas que saibam programar. E até que no passado existia muito essa parte, esse mito, né, esse paradigma da tecnologia com o emprego, né? Todo mundo dizia que os empregos iam se perder o número de empregos em função da tecnologia nas indústrias. Eu vejo totalmente o contrário. Eu vejo que nós vamos estar melhorando o nível do empregado, né? Ele pode ver aí uma oportunidade para se capacitar e conseguir ter um rendimento melhor para saber programar a tecnologia que as indústrias estão colocando hoje para dentro dos seus parques fabris, do que simplesmente ver como uma forma de perda de emprego. Acho que a gente tem um exemplo muito disso na Europa, nos Estados Unidos, né? Que os serviços básicos muitas vezes são feitos por estrangeiros porque a população local já não tem mais o interesse. E para o estrangeiro que vai lá ganhar na moeda de determinado país, isso é interessante. Mas a capacitação, ela é uma dificuldade, é uma realidade do nosso Brasil que é dificuldade ainda. É uma das dificuldades, sim. Concordo contigo. Uma outra questão é a técnica. Desculpa, Gabriel, não consegui entender a colocação aqui, cortou para mim, amigo.
com um programador. Nós não estamos conseguindo te ouvir, Gabriel. Acho que o Gabriel está com algum problema de conexão. Internet aí. Isso. Alguém tem mais algum questionamento? Gostaria de fazer mais algum comentário? Elmo? Pode falar. Oi, gente. Bastante Oi, pergunta, né? É um prazer estar aqui, tá? Eu achei esse convite assim muito interessante no LinkedIn. Tudo que eu estou ouvindo aí é coisa que eu já vinha ouvindo. Apesar dessa carinha de nova minha, eu já tenho 20 anos de pintura. Eu trabalho como projetista na área de startup de robô de pintura, processo, manutenção, cabine e transportador. Como o rapaz diz aí, né, os estrela, né, que custam o olho da cara. O que eu brinco, assim, né, eu tenho o prazer de fazer por gosto, né, claro que a gente precisa trabalhar. Quem precisar do meu apoio, eu ajudo. Eu tenho bastante contato de pessoas que precisam de ajuda, fornecedor de tinta, base, charilhas e tal. Eu estou sempre à disposição a qualquer horário que eu puder ajudar. E respondendo ao rapaz que eu esqueci o nome, desculpa, é de graça. Eu faço questão, eu gosto muito de robô de pintura. Eu já passei inúmeras noites sem dormir por causa de pintura, inúmeras noites procurando defeito de pintura e não resolvendo, e no outro dia eu voltava sozinho. Então, a pintura a gente fala que ela é viva, né? Hoje eu sou funcionário do Grupo Fauricia, eu estou no polo da Jeep, em Goiânia, Pernambuco, a gente pinta a linha de plástico. Eu vim do Grupo PSA, AISMA, SAMIS, FANUC. Então, assim, tive o privilégio de trabalhar nessas grandes empresas. Fiquei muito honrado de ver a empresa de vocês aqui puxando esse assunto, né? Porque eu achei muito interessante a pintura vou falar caixão porque me fugiu o nome. Seria o que para os outros é terror, para mim seria um prazer poder pintar, né? Eu tive o privilégio de pintar vários veículos, plásticos, vidro, mas o meu nome fica aqui à disposição para qualquer um que quiser anotar meu celular, perguntar. Eu vi o rapaz perguntando muito sobre a pós-pintura, né? Você ter um técnico de processo, que hoje no Brasil, eu conheço os técnicos de processo do Brasil, dá para contar numa mão do Lula, faltando o dedo, são pouquíssimos. Existe sim um controle que você possa ver a pintura após ser feito pelo robô, mas depois do forno, é óbvio, depois de seco, mas é aquilo que o David comentou. Quanto mais você aprimora, mais milionário fica a sua instalação. Você pode instalar medidores de camada em robôs próprios para medir as camadas e ele mandar um sinal para o robô lá na aplicação falando assim, ó, local A, B, C, D está com a camada X, complementa com 10%. Isso é muito bonito de se falar, né? Mas oscila muito, o investimento disso é caríssimo, caríssimo. Eu vejo eu vejo a tecnologia de vocês muito pé no chão. Né? Eu sempre fico assim, eu trabalhei em empresas grandes, eu tive o privilégio, eu aprendi muito, graças a Deus, mas hoje eu vejo assim, né? Eu vou falar nomes, eu não tenho problema. É igual assim, eu prestei serviços em AIS, Madu, são megas empresas que fornecem para megas, né? Volkswagen e tal. Só que assim, quando você vai atender um cliente, eu vou falar para ele que eu tenho um robô que mede camada, ele vai ficar entusiasmado. Só que na hora que você fala para ele, você põe no papel quanto que custa, pelo amor de Deus, eu vou demorar 20 anos para pagar esse robô, ele já despreza o seu projeto. Então, assim, acho que vocês estão no caminho certo, vocês têm que atender esse público. E no Brasil, hoje, eu faço muita questão de olhar vocês, igual assim, tem outras empresas de pinturas nacional no Brasil que eu fico sempre olhando de perto. Essas pessoas têm muito mais pé no chão do que uma AISMA que veio da Alemanha, uma Tour, um grupo SAMIS, uma Clit France, que vêm para cá crescendo o olho no nosso Brasilzão. Como o rapaz falou, a gente ainda é muito cru. Né? Eu trabalhei como assistência técnica de robô de pintura aqui. Claro, eu trabalhava muito porque só tinha eu, mas assim, a quantidade de robô de pintura no Brasil é muito pouco e, como você bem disse, a tendência disso é aumentar muito. Só que, assim, processo de pintura não é uma coisa que você aprende na faculdade, não é uma coisa que você vai ter que sofrer muito. Eu até brinco, né? Os meus problemas que eu tinha 20 anos atrás é o problema que eu vou na reunião amanhã, o cara fala, alastramento, coladura, não sei o quê. É o mesmo problema de 20 anos atrás, isso não muda. Né? A gente fala, não é receita de bolo. Mas assim, eu sei que estou falando um pouquinho mais, assim, meu nome está à disposição, o que vocês precisarem, eu estou aqui
free, tá respondendo o rapaz aí de grátis, porque eu faço de coração, eu gosto muito. Foi um prazer conhecer todos vocês. Eu vou manter aqui ouvindo vocês falar, tá bom? Obrigado. Legal, obrigado. E se puder contribuir contigo, amigo, o free não enche barriga, tá? Se tu tem o conhecimento, tu tem uma coisa muito importante, que é a experiência nesse processo de pintura, como tu bem mesmo colocou. Não vejo nada de errado em cobrar isso. Só a colocação que a gente fez antes é que muitas empresas hoje acabam sendo reféns de alguns operadores ou de alguns programadores, né? Eu entendo que a prática, todo mundo contribui, ela é mais importante, mas não faz de graça não, amigo. Aprende a cobrar, ganhar o teu também, que é interessante, todo mundo precisa. Tá certo. Obrigada, Elmo, pela sua colocação aí. Parabéns pelo profissional aí de você estar se colocando à disposição, e a gente precisa realmente disso, de profissionais e empresas aí comprometidas a realmente a gente fazer essa corrente do bem, né, para o nosso mercado de tintas e poder expandir um pouco mais. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento? Patrícia, Máximo? Não, temos só 2 minutos para fechar a reunião. Não sei se tinha alguém ainda que quer fazer uma pergunta. E se não, podemos fechar. E a gravação vai ser no YouTube, se alguém quer ver ainda esse encontro. Muito obrigado por sua profissionalidade, David, e até a próxima segunda-feira para falar. Agradeço a todos o convite, a oportunidade, né? Espero que possa ter agregado alguma coisa aí para quem está nos acompanhando. Novamente, meus contatos estão disponíveis. Fiquem muito à vontade em me chamar, o número WhatsApp também, podem ficar bem tranquilos. Conhecimento está aqui e disponível para todo mundo. Fiquem bem à vontade mesmo, pessoal. Obrigada, Dave, por ter feito a apresentação para a gente. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, e na próxima segunda nós estaremos novamente às 13 horas e a apresentação será do Sr. Leonardo Fácio, onde ele vai falar aí de pré-tratamentos também, ok? Muito obrigada a todos. Na chat, Cássia, na chat é carregado 2 links a 2 aplicações do robô de CMA na indústria da automóvel, da Alfa Romeo, e retoque robotizado em uma linha de pintura a pó. Okay. Com sistema... a segunda é sistema de autogeração de programa de retoque. Isso. Nos canais aí do YouTube, o pessoal tem bastante vídeo, bastante material. Sim. E se tiverem alguma necessidade de alguma aplicação específica, me chamem. Muitas vezes a gente tem vídeos já de linhas funcionando, produtos sendo pintados nesse sentido. Posso mandar por WhatsApp também, sem problema nenhum. Ok. Muito bem. Okay. Obrigado. Okay. Eu que agradeço. Okay. Eu acho que é só isso, Patrícia, Máximo. Obrigada a todos. E até a próxima segunda. Até a próxima. Tchau. 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 Prazer, obrigado. até mais. Tchau.